Arte Mesopotâmica 3, Civilização Babilônica. A arte babilônica é a pérola da Mesopotâmia. Ela se divide em dois períodos, ou seja, duas dinastias. O primeiro período, ele tem a durabilidade de mais ou menos de 300 anos, né? E seu principal rei é Hammurabi. É um período que ele começa a organizar tudo, já não são os súditos das cidades-estados, é um rei ordenando, né, orientando toda a sua civilização, apenas um rei que vai prosseguir lá com os assírios também, né? Então aqui surge o rei, tomando conta de tudo. E para ele organizar, para ser respeitado, ele vai criar o Código de Hammurabi. São 182 leis. Entre elas, por exemplo, tem a lei do casamento, a lei do divórcio. Então, toda civilização começa a seguir, né, essa parte das leis. Ele é quem vai criar. E uma das leis mais conhecidas do período é a pena de talião. A pena de talião é dente por dente, olho por olho, ou seja, ao mesmo jeito que você sofreu a penalização, a vingança é igual. Então, por exemplo, com coisas assim até do cotidiano mesmo. Lógico que com eles a sentença mais é de morte, né? Mas vamos supor que um cara praticou um assalto, né? Ele roubou a laranja de uma banca de exposição de uma feira. E aí eles vão arrancar a mão dele. Com aquela mão ele não vai mais roubar a laranja. Se ele matou de forma torturosa uma pessoa, ele vai morrer da mesma forma com que ele assassinou. Então, a lei dente por dente, olho por olho. E ele fez a Estela de Hammurabi, que representa essas 182 leis. Essa Estela de Hammurabi, ela se encontra hoje no Museu do Louvre. É uma das atrações principais do Museu do Louvre. Ela é feita em basalto negro. Ela foi feita em cerca de 1792 a.C. Ela tem 2,25 de altura por 55 de largura. Por 55 de altura, de largura. No alto, eu vou trazer mais próximo essa parte do alto, aqui. Tem Hammurabi recebendo as ordens do Deus Sol. Deus Sol é o deus mais importante de toda a região da Mesopotâmia, tá? Então, ele está recebendo as ordens com o bastão do Código das Leis. Aqui está o Deus Sol sentado no trono. A coroa, né, difere porque a coroa é diferente, ela é pontuda, ela está apontando para o céu, né, com o bastão, com o Código das Leis. Aqui está o rei Hammurabi recebendo as leis, né, para poder estar orientando toda a civilização, com a sua coroa circular. Ele está com uma mão na boca, significando que ele não está falando nada, ele está ouvindo as ordens do Deus Sol. Então, ele tem uma barba enorme, né? O Deus representando o poder maior ainda que o poder do rei. E a diferença das coroas. As leis e políticas acabou transformando a Babilônia em um importante centro urbano, econômico, cultural e o científico, né? Observando, né? Eles começam a observar e trazer essas soluções científicas, começa a dar um início. Então, essa ligação entre Estado e religião fez com que o rei construísse, né? Ele constituísse um Estado hegemônico e culto ao rei Marduk. Então, para homenagear o rei Marduk, ele construiu um imenso zigurate.
um zigurate erguido para o Deus Marduk, e foi conhecido posteriormente como Torre de Babel. Isso está retratado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Conta a história de um povo unido pela harmonia de uma única língua. Então, construir uma torre que alcançasse os céus, né? Uma prepotência, quer ser mais, né? Até do que o próprio Deus. Diante da atitude soberba dos homens, eles sofreram uma punição de serem divididos pela comunicação variada. Então, eles passaram a não se entender, começaram a surgir as línguas, diversas línguas, e eles não conseguiam mais se comunicar. E por causa das diversas línguas, eles tiveram dificuldade, né? E a torre jamais alcançou os céus, eles não conseguiam mais se entender para poder erguer essa torre até o céu. Do fator histórico, realmente existiu diversas línguas, tá? Isso foi confirmado nessa região, nesse período. Essa Torre de Babel, ela foi representada por um artista muito tempo depois. Ele é o Peter Bruegel, conhecido como Velho. Ele viveu em 1525, 1569, lá no século XVI, pouco depois do Renascimento, no período do Barroco europeu. E quando Hammurabi morreu, a sua morte causou o fim da primeira dinastia por conta das guerras internas, né? Perderam as forças, perdeu essa organização das leis que ele tinha criado. Então foi fácil dominar por invasores. E aí os próprios assírios, né, depois disso, passam a tomar conta de toda essa região. Então aqui termina a primeira dinastia. Babilônia, segunda dinastia, tempo de reinado, foi de 604 a.C. a 562. Seu principal rei foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi filho do sucessor de Nabopolassar, que foi o rei da Babilônia, que libertou os caldeus do reino da Assíria e destruiu Nínive, que era a principal cidade da Síria. Ele se casou com uma filha de Ciáxares, a princesa Amites da Média, unificando a dinastia da Babilônia e da Média. Com ela, Nabucodonosor teve 3 filhos. Após Neco, faraó do Egito, haver derrotado os assírios em Carquemis, a província da Síria, que estava sob controle dos assírios, passaram ao controle egípcio, enquanto que as demais províncias assírias foram divididas entre os medos e os babilônios. Nabopolassar, porém, pretendia conquistar a Síria e lutou contra Neco em Carquemis. Derrotou os egípcios e conquistou a Síria e Israel. Nabucodonosor também conquistou Israel, tomou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Ele judiava dos judeus quando ele levou para a Babilônia. Inclusive Daniel, né, que é bíblico, né, lembra de Daniel? Em 598 a.C., após a revolta de Joaquim de Judá, que tinha o apoio do faraó Neco, Nabucodonosor o derrota. Nabucodonosor derrota os judeus uma terceira vez e leva cativo o rei Jeconias de Judá. Em 597 a.C., na última revolta de Zedequias, Nabucodonosor arrasa Jerusalém, fura os olhos de Zedequias e o deixa prisioneiro por toda a vida. Nabucodonosor também lutou no 30º ano de seu reinado contra Amós II, o faraó do Egito. Ele construiu adorno à Babilônia com canais, aquedutos e reservatórios de acordo com este Benedictine. Dos tijolos das ruínas da Babilônia,
das demais ruínas contém o nome de Nabucodonosor inscrito nelas. Ele escreveu todos os nomes, porque ele aproveitou as ruínas da antiga Babilônia, a ruína da antiga Síria, e ali ele faz o templo, renova, né? E ele provavelmente construiu ou reformou toda a cidade ou templos de seu país. No final de sua vida, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental. Ele sobreviveu à loucura e morreu em 562 a.C., aos 73 anos, ou 74 anos de idade, após haver reinado por 43 anos. Esse foi Nabucodonosor. A arte e a arquitetura de Nabucodonosor foram faraônicas, né? Como a cidade de Ishtar. Ishtar é dedicada à deusa Ishtar, é deusa do amor e da fertilidade. Esse é um portal, só o portal da cidade de Ishtar. Então, o ser humano, ele passa mais ou menos nessa última fileira aqui, né? Onde você encontra os animais em relevo. Então, isso aqui é faraônico, é imenso. Hoje esse portal ele está lá em Berlim, na Alemanha, né? Você pode visitar o portal de Ishtar. Ele foi construído em cerca de 575 a.C. Foram usados tijolos vidrados com pedra lápis, lazuli e ouro. Lembrando que no período, lápis lazuli era dessa região, mas era uma pedra tão preciosa que ela poderia até valer mais do que o próprio ouro, né? Então você imagina a preciosidade dela. Aí a maior parte foi construída pelo lápis lazuli e simboliza proteção. Lembrando também que todas as cidades, seja da Babilônia, seja dos Sumérios, seja dos assírios que nós já vimos aí, todas são muradas, tá? Esse portal aqui é porque a cidade inteira é murada para proteger contra os inimigos invasores. Então, todas as cidades desse período, né, relevando essa informação, são muradas. Por isso que existe esse portal de entrada. E uma das principais símbolos, né? Cada animal desses aqui em relevo tem um significado importante. O principal símbolo é o leão. O leão significa não só o poder, né, a fortaleza, como vem lá dos assírios, mas ele representa a própria deusa Ishtar, da fertilidade, né? E aqui embaixo, o que a gente, né, lembra flores, parecem flores, não são flores, não. São símbolos do sol, que também está relevando o Deus do Sol. O Deus do Sol, já falei que ele é um dos principais importantes desse período. Uma das mais esplendorosas obras construída por Nabucodonosor, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é o Jardim Suspensos da Babilônia, em torno de 600 a.C. Essa esplendorosa obra de arquitetura foi realizada pelo amor do rei Nabucodonosor pela princesa Amites da Média. O rei babilônico havia unificado, né, o reino da Babilônia com o reino da Média. Amites sentia saudade das montanhas da Média, coberta com as mais lindas flores. E se tornara triste, porque o reino da Babilônia era plano, seu horizonte estava monótono. Então a construção foi para alegrar o coração da princesa Amites. Foi construída por diversos degraus. Vou mostrar agora melhor. Suspensos da Babilônia. Foi um grande, gigantesco zigurate construído por degraus, né? Sustentado por colunas e terraços em todos os degraus.
foi plantada a mais diversa composição de flores de todas as cores, de árvores frutíferas, né, de todas as formas. Foi uma riqueza imensa que deixava maravilhado todos que visitavam a capital do Império Babilônio. A rainha Mits, assim, matava a saudade de sua terra. E essa construção luxuosa só foi possível devido à riqueza do reino da Babilônia, que era o reino mais rico da sua época. E aqui também foi encontrada uma forma de irrigação suspensa, para que pudesse manter, né, hidratada todas essas plantas de cada terraço desse. Essa construção luxuosa tem uma polêmica entre os historiadores sobre sua real existência. Por quê? Devido a não ter deixado documentos que comprovam ou ruínas. Também não ficou ruínas, já que esses jardins pode ter sido devastado por possíveis terremotos da região. Atividades avaliativas. Primeira, pesquise e cite as principais invenções dos babilônicos. Aqui nesse slide eu já citei vários, né? Então você vai organizar essas citações, pesquisar, trazer bem rica para mim essa pesquisa. Segunda, assista ao link. Você vai assistir esse link que eu postei aqui. É um link maravilhoso que mostra toda a principal cidade da Babilônia, né? A Ishtar, em 3D. E você vai desenhar uma planta. Essa planta você pode criar a tua forma de fazer. Ela pode ser aérea, pode ser baixa, representando Ishtar, tá? Então, essas são as duas atividades dessa última apresentação da arte mesopotâmica.